No futuro, os Estados Unidos foram arrasados por uma seca intensa, e as pessoas estão dispostas a matar por água. A maioria das pessoas fugiu, mas a família, Ron, permaneceu, pois o pai, Ernest, acredita que as plantas voltarão a crescer se encontrarem água. Ele se lembra de quando a terra era fértil, mas seu filho Jerome não compartilha da mesma esperança. Em um certo dia, 2 ladrões tentam invadir um pequeno depósito na fazenda de Ernest, queimando a fechadura. Ernest os pega em flagrante e, após um confronto, mata um dos ladrões. O segundo, desesperado, implora por misericórdia, explicando que alguém lhe disse que havia água ali. Ele também diz que precisa ir ao banheiro e alcança as calças, mas Ernest, ao perceber que ele está armado, atira nele primeiro. Jerome, que observa tudo de longe, diz que poderia ter ajudado, mas Ernest o repreende, pedindo que o chame de pai em vez de pelo nome. Ernest destranca o depósito e revela uma bomba, mas, infelizmente, não há água. Eles têm que continuar sua jornada sem água, forçando a mula a seguir sem beber. A dupla segue viagem e encontra os Watermen, um grupo que controla a distribuição de água, extraída de poços profundos em um acordo com o governo. Ernest troca alguns suprimentos por água, mas sempre tenta convencer os Watermen a fornecer água para sua fazenda, embora os preços sejam altos demais. Durante a volta para casa, a mula da família cai e fica gravemente ferida. Ernest, vendo o sofrimento do animal, atira para acabar com sua dor. Jerome chora, mas promete que poderia ter feito isso antes. Quando finalmente chegam à fazenda, a irmã de Jerome, Mary, serve a eles rações militares, que lembram o sabor das refeições antigas. Enquanto ela esfrega os pratos com terra, Ernest ouve o rádio e Jerome desenha animais, seus únicos passatempos. De repente, Ernest ouve um barulho e corre para fora, descobrindo que Mary escapou pela janela para encontrar seu namorado secreto. No dia seguinte, Jerome e Ernest vão à casa de leilões de Sam e fazem uma oferta por um robô chamado Simulate Shadow, ou Sim, para substituir a mula. O filho de Sam, Flynn, também participa da disputa, brigando até o fim, mas Ernest vence o leilão, o que agrava ainda mais sua dívida. Depois, eles vão ao hospital visitar a mãe das crianças, Catherine, que não pode andar devido a um acidente. O hospital tem uma máquina especial que a conecta a um fio para ajudá-la a caminhar, e a única maneira de a família levar Catherine para casa seria comprando essa máquina cara. Após uma tarde agradável com Catherine, a dupla volta para casa. Na estrada, encontram Rob e Sus com o bebê. Ernest, ao vê-los pedindo esmolas, o chama de urubus, pois usam o filho para comover os outros. No entanto, ele acaba levando um pouco de água para a família e promete ajudá-los no futuro, aconselhando-os a não venderem o bebê. De volta à fazenda, Flynn aparece, revelando ser o namorado secreto de Mary. Ele pede para pegar o Sim emprestado e promete pagar um aluguel, mas Ernest recusa, a menos que Sam assine uma garantia. Flynn se ofende e diz que Ernest nunca conseguirá irrigar aquela terra. Na próxima vez que Jerome e Ernest encontram os Watermen, fazem uma boa troca, graças ao Sim, e Ernest começa a tentar convencer os Watermen a instalar uma linha de água em sua fazenda. Depois, Ernest começa a desenterrar sua velha bomba, para que os Watermen possam avaliar o que há lá. Enquanto eles trabalham, Ernest diz a Jerome que precisa sair e conhecer uma garota ou, pelo menos, fazer alguns amigos, mas Jerome prefere ficar para cuidar da família. No caminho de volta para casa, eles veem Flynn passando em alta velocidade. Mary está lavando as roupas e usando um aspirador de pó com produto de limpeza. Quando Ernest chega, proíbe-a de sair mais, mas ela se revolta, dizendo que é velha o suficiente para fazer o que quiser. Ela também afirma que odeia o pai e ama Flynn, tentando fugir. Ela esbarra em Jerome e pede dinheiro, dando tempo para Ernest alcançá-la e impedi-la de sair. Mary chora, alegando que Ernest falhou com a família, e ele a tranca no quarto, pregando a janela. Algum tempo depois, Ernest e Jerome acordam e descobrem que o Sim foi roubado. Ernest acusa Flynn do roubo e vai até sua casa, mas Sam revela que Flynn partiu de caminhão para as montanhas naquela manhã. Descobre-se que a fazenda de Ernest antes pertencia a Sam, e Flynn é obcecado pelo que sua família perdeu. Sam acredita que a terra é infértil e que a água não ajudará, mas Ernest decide investigar as montanhas. Durante sua busca, ele é nocauteado. À noite, Ernest acorda no acampamento dos Watermen, onde é acusado de roubar seus suprimentos usando o Sim. Ernest insiste que não foi o responsável, mas o líder Caleb o ataca, e uma luta começa. Após muito esforço, Ernest consegue roubar a faca de Caleb e um rifle, que dispara no ar para afastar todos. Ele foge enquanto Caleb continua a gritar ameaças. No caminho para casa, Ernest encontra Flynn dormindo perto de uma fogueira e vê o Sim por perto.
Flynn roubou a máquina e os suprimentos para incriminar Ernest. Ernest decide esperar até de manhã para acordá-lo, colocando o rifle em sua cara. Em seguida, ele amarra Flynn ao sim, que carrega os suprimentos, e ambos começam a caminhar sob o sol escaldante em direção aos Watermen. Flynn continua provocando Ernest, falando sobre Mary, o que irrita ainda mais o pai. Então, Ernest puxa a corda, fazendo Flynn cair como punição. Eventualmente, ambos estão tão desidratados que não conseguem mais seguir por muito tempo, e Flynn convence Ernest a parar para beber. Porém, ao invés de água, o suprimento contém álcool. Logo, Ernest começa a ficar bêbado, devido ao seu vício. Flynn finge beber enquanto afirma que Caleb quer sua cabeça e que roubou a máquina para sobreviver. Ele até oferece dinheiro a Ernest, mas ele recusa, desconfiado da história. Tentando se levantar, Ernest mal consegue se mover, já que o álcool o deixou tonto. Esse, na verdade, era o plano de Flynn. Aproveitando-se da situação, ele acerta Ernest com uma pedra, fazendo bater a cabeça em um penhasco e desmaiar, sangrando. Ernest tem um flashback do acidente de carro de Catherine, que ocorreu devido aos seus hábitos de beber. Mais tarde, quando Ernest acorda, ele está amarrado ao sim, e Flynn começa a despejar mais álcool em sua boca, gritando como um maníaco. Depois disso, Flynn vai até a fazenda, e Mary pula na moto dele para que possam fugir juntos. Preocupado com seu pai, Jerome decide procurá-lo. Quando a noite cai, ele encontra o sim no acampamento dos Watermen, onde os homens dizem que seu pai morreu em um acidente com a máquina. Durante o funeral, Mary retorna, e os irmãos choram juntos. Eles também precisam visitar a mãe para dar a má notícia. Flynn os pega em seu caminhão e os leva para a fazenda. Um furioso Jerome começa a bater no sim com um martelo. Flynn intervém e explica que o luto é difícil, mas ele não pode deixar isso arruinar uma possível fonte de renda. Ele se oferece para se tornar o novo chefe da família e ajudar os irmãos. Para surpresa de Jerome, Flynn revela que Mary está grávida. Flynn tem grandes planos para a fazenda, e Jerome concorda em deixá-lo tentar. À tarde, Flynn leva suprimentos aos Watermen e pede a Caleb para instalar um cano de água na fazenda. A princípio, Caleb recusa, mas, de repente, Flynn o culpa pela morte de Ernest, já que a espingarda e a faca de Caleb foram encontradas com o corpo. Com medo das possíveis consequências, Caleb concorda em desviar a água para a terra dos irmãos. Alguns dias depois, a nova bomba é instalada na fazenda e Flynn trabalha incansavelmente para plantar e cultivar trigo, que é irrigado por sprinklers. Agora, a família também pode tomar banhos de verdade. Algumas semanas depois, Jerome fica surpreso ao ver uma folhinha no chão e, eventualmente, a terra fica coberta de plantas maravilhosas. Para comemorar, Flynn e Mary se casam e tatuam as iniciais um do outro nas mãos. Durante a festa, Flynn bebe e continua pensando na morte de Ernest. Alguns dias se passam e Sam aparece na fazenda com 2 homens do banco. Ele revela que a dívida de Ernest é enorme e eles querem que Flynn pague. Flynn assusta os cavalos com sua moto, para parecer durão, mas Sam o repreende, explicando que ninguém jamais quis comprar a terra. Ernest a manteve porque simplesmente nunca se mudou, graças à água e às colheitas. O banco agora pode vendê-la, então Flynn deve pagar se não quiser perdê-la. Naquela noite, Flynn coloca o sim em seu caminhão e pega Rob com seu bebê. Ele finge que vão perguntar sobre alguns preços, mas, na realidade, quer vender o bebê contra a vontade de Rob. Desesperado, Rob pede o bebê de volta, mas os compradores abrem fogo, matando Rob. Eles tentam atirar em Flynn também, que atira de volta enquanto foge, deixando a máquina para trás. O sim é atingido no tiroteio, e o dano faz com que ele ative um modo que o guia de volta à fábrica original. No dia seguinte, Flynn paga o banco com o dinheiro do bebê, mas diz aos irmãos que vendeu o sim para Rob. Enquanto isso, o sim chega à cidade e é encontrado pelo seu construtor, Calvin, que descobre as informações sobre o dono e liga para a fazenda. Jerome atende a ligação e começa a desconfiar. Ele corre até o mercado local e encontra Flynn conversando com Sus, que está segurando uma boneca, fingindo ser seu bebê. Jerome tenta falar com eles, mas Flynn rapidamente leva Sus embora. Mais tarde, na fazenda, Jerome pergunta a Flynn sobre Rob, mas ele nega, dizendo que Rob levou o sim e abandonou a família. Determinado a descobrir a verdade, Jerome anuncia que vai visitar sua mãe, mas, na realidade, pega um ônibus para a fronteira. No entanto, os guardas não o deixam passar, já que ele é menor de idade e está desacompanhado. Nesse momento, ele é abordado por Anna, que se oferece para atravessá-lo, desde que ele pague. Jerome concorda e Anna o coloca em um caminhão cheio de galinhas. Em poucas horas, o caminhão chega à cidade, e Jerome a vê pela primeira vez.
Ele se reúne com Ana, que o leva até a fábrica, mas aceita apenas metade do dinheiro como pagamento. Ela explica que a viagem de volta é uma farsa, já que ninguém o impedirá de sair. Antes de partir, Jerome pergunta se ela já conheceu um homem chamado Ernest, mas Ana não reconhece o nome. Mais tarde, Jerome encontra Calvin, que mostra todas as funções do SIM. Descobre-se que os olhos de SIM são câmeras feitas para capturar informações sobre reflorestamento e gravar tudo o que o SIM viu. Calvin ensina Jerome a usar o SIM e, em seguida, lhe dá um pouco de privacidade. Jerome se emociona ao ver uma gravação de seu pai, Ernest, mas esse sentimento logo se transforma em horror ao descobrir a verdade. Flynn foi o responsável pela morte de Ernest. Flynn amarrou Ernest à máquina e a programou para seguir em direção ao acampamento dos Watermen. Ele planejou tudo para parecer que Sim havia perdido o controle, arrastando Ernest para a morte em um aparente acidente. Devastado, Jerome tem um colapso no escritório. Durante a noite começa a chover na fazenda pela primeira vez em mais de uma década. Após um tempo, Jerome retorna, aparentando calma. Ele age normalmente e pergunta a Flynn como Sim foi recuperado. Confuso, Flynn corre até o celeiro e fica surpreso ao ver Sim intacto. Ele conclui que Rob deve ter devolvido o Sim por remorso. Dias depois, Jerome visita Catherine pessoalmente e promete cuidar dela como Ernest fazia. Em outra ocasião, Flynn e Jerome saem para caçar animais que ameaçam as colheitas. Flynn erra todos os disparos e, frustrado, culpa o rifle, passando-o para Jerome. Apesar de sentir uma forte tentação de atirar em Flynn, Jerome decide provar seu ponto e acerta um servo, mostrando que o problema era a mira de Flynn. Mais tarde, ao voltar para casa, Jerome esconde o rifle em seu quarto. Durante o almoço, Jerome menciona que recebeu uma ligação de Rob, que estaria procurando por Flynn. Flynn, irritado, acusa Jerome de mentir, mas Mary o repreende por sua atitude. Jerome insiste estar dizendo a verdade, e Flynn sai furioso da sala. No dia seguinte, Flynn recebe uma carta escrita por Jerome, mas fingindo ser de Rob. A mensagem pede que Flynn vá aos penhascos, alegando que Rob está em apuros. Antes de sair, Flynn tenta encontrar o rifle, mas Jerome diz que o levou para consertar, já que Flynn reclamou que a arma estava com defeito. Flynn finge aceitar, mas, desconfiado, pede desculpas pela explosão do dia anterior. Depois, ele pega uma faca e segue para os penhascos com Sim. Ao chegar, Flynn chama por Rob, mas acaba caindo em um buraco escondido, quebrando as pernas. Ele grita de dor e implora por ajuda ao Sim, mas a máquina não compreende. Nesse momento, Jerome aparece com uma pedra na mão. Ao encará-lo, Flynn percebe que Jerome descobriu a verdade. Desesperado, Flynn súplica por misericórdia, mas Jerome continua imóvel, observando sofrer sob o sol escaldante. Eventualmente, Flynn começa a gritar novamente, implorando para que Jerome pense em sua irmã e no bebê. Ele faz um discurso longo sobre arrependimento e acidentes, tentando tocar Jerome. No entanto, suas palavras só deixam Jerome mais irritado. Enfurecido, Jerome pega o rifle e atira em Flynn, matando-o. Quando Jerome volta para casa, ele deixa Mary acreditar que Flynn os abandonou, sem revelar a verdade sobre a morte de Ernest. Com o dinheiro obtido das colheitas, a família finalmente consegue comprar alimentos de verdade, algo que não tinham há muito tempo. Os irmãos decidem usar parte do dinheiro para adquirir a máquina necessária para que Catherine possa se mudar e viver com eles. Jerome, determinado a deixar o passado para trás, apaga todas as filmagens armazenadas no SIM, pronto para um novo início com um futuro mais promissor à vista. Acabando assim, Os Mais Jovens, filme de ficção científica e ação de 2014. E aí, curtiu? Então já sabe, deixa o like, se inscreve aqui no Facim Filmes e fica ligado para o próximo vídeo. Valeu!